Bom dia e bem-vindos ao primeiro Boa Governança, um videocast que resulta de uma parceria entre o Jornal Económico e o Instituto Português de Corporate Governance. Neste primeiro programa temos como convidado Bruno Horta Soares, fundador e Senior Advisor da Governance Advisors as a Service, GovAS. Eu creio que estou a dizer bem, Bruno. Este programa conta, como será habitual, com o advogado José Costa Pinto, membro da direção do IPCG e que será o meu co-anfitrião neste videocast Boa Governança. A ambos eu dou as boas-vindas ao programa, muito obrigado. E hoje vamos falar um pouco sobre, em termos gerais, sobre temas relacionados com a governance das organizações públicas e privadas em Portugal, fazer um ponto de situação, perceber o que é que se pode melhorar e também endereçar alguns temas como o advento da inteligência artificial e o impacto que isto vai ter na governance das instituições. Se calhar começo por si, Zé, a quem lhe peço no fundo, um ponto de situação. Nós sabemos que em Portugal as questões de governance têm sido muito, eu diria até estimuladas por autorregulação, ou seja, são as próprias empresas organizadas no seio do IPCG que têm feito um esforço para se autorregularem em matéria de governance, mas há ainda muito desconhecimento em Portugal a respeito destes temas. E eu creio que as empresas públicas são, de facto, uma área, por exemplo, onde é preciso melhorar muito. Não sei qual dos dois é que quer começar, se quer começar o Zé ou o Bruno, mas eu diria que é um bom ponto de arranque para esta conversa. Bruno, então com a tua licença começo eu, obviamente para agradecer a vossa presença, agradecer esta parceria uma vez mais ao Filipe. O Filipe está a tocar num ponto muito, muito interessante que é o desenvolvimento da governance do nosso país, aquilo que tem sido o esforço do setor privado e aquilo que ainda são as lacunas, designadamente no setor público. Claro que, e esse aliás é um dos desafios que eu costumo identificar para a governance, que é a sua democratização. O governance, enfim, para os leitores e para quem acompanha o Jornal Económico, pode ser definido como, no fundo, as estruturas de administração e de fiscalização das sociedades, e é uma matéria que começou por importar aqui há muitos anos atrás, a partir do momento em que a propriedade das sociedades deixou de coincidir parcialmente ou totalmente com a administração das sociedades e criou-se aquilo que a doutrina chamou de custo de agência e no fundo, todas estas doutrinas e todas estas boas práticas foram desenvolvidas a partir da percepção dos riscos que se passaram a identificar precisamente por haver uma distinção entre os donos das empresas e aqueles que as administram. No fundo, os desafios relacionados com a governance aumentam à medida que a economia se torna mais sofisticada, que o tecido empresarial se torna mais sofisticado e em que há uma distinção entre quem é dono da empresa e quem a gera efetivamente. Exatamente, em que a economia se torna mais sofisticada e a própria dimensão das empresas se torna maior. Tanto que este tema é muito visto como um tema das sociedades cotadas, que são as maiores sociedades que nós temos no nosso tecido empresarial. E esse é um ponto que o Filipe tocava na sua intervenção inicial e que é um desafio, que é o da democratização. Nós, de facto, temos que saber levar a governance, porque está identificado por estudos empíricos e por todos os teóricos, que quem tem boa governance tem mais possibilidades de ser mais sustentável e ser mais perene e prosperar mais. E, portanto, levar a governance não só às grandes empresas, mas como também a todas as ramificações do tecido empresarial, designadamente às PMEs, é um grande desafio. E, claro, no setor público, sabemos a intervenção que o Estado tem também na economia através das empresas públicas, é um enorme desafio. E é um desafio ainda maior em países com as nossas características, designadamente aquilo que tem que ver com as mudanças de ciclo político e também, aliás, nós agora estamos até na Assembleia da República a assistir a algumas audições de CEOs de empresas públicas a propósito daquilo que foi a implementação de uma opção política do governo anterior, não interessa se é este ou o anterior, e é engraçado perceber a própria percepção de governance que os líderes políticos têm naquilo que é a gestão das empresas públicas. E, naturalmente, quando nós olhamos para aquilo que são as boas práticas e tentamos cruzar com as práticas que temos visto no setor empresarial do Estado, designadamente, percebemos que há ali muitos pontos de melhoria. Aliás, o Instituto Português de Corporate Governance
olhou para este tema com muito cuidado neste ano de 2024. Foi constituído um grupo de trabalho que produziu um conjunto de recomendações que já foram apresentadas ao Governo, ao atual Governo, que foi no último mês e meio, e que serão muito brevemente dadas a conhecer ao público em geral, e que visam precisamente dar pistas, dar boas práticas e recomendações para aquilo que são os processos de designadamente designação dos administradores. Imagino que nessas boas práticas não está, por exemplo, a utilização do WhatsApp para tomar decisões importantes em empresas públicas, por exemplo. Eu diria que não, nem o WhatsApp. Bem, ontem até tivemos o conhecimento público de um e-mail entre o Governo e a administração de uma empresa pública. Enfim, já não é o WhatsApp, é um método um bocadinho mais formal, mas ainda assim parece-me que não vão necessariamente ao encontro das boas práticas. Mas claro, a relação com o acionista entre a gestão das empresas e a relação com o acionista é um tema fundamental. É um tema fundamental o papel dos chairmans nas empresas públicas e, aliás, o exemplo que comentou, que é obviamente muito conhecido e que foi, aliás, objeto também de uma comissão parlamentar de inquérito, o tema da TAP, viu-se como houve um apagamento total do chairman da empresa naquilo que era uma situação que, de acordo com as boas práticas, tinha que ser, de facto, uma competência dele, que era a gestão entre a CEO e um membro do Conselho de Administração e o processo que depois levou à saída dele. Muita informalidade e, para não dizer mesmo, amadorismo nestes temas que nós temos assistido. Eu chamava-lhe informalidade e que, obviamente, tem que haver um reforço desses processos de decisão. Isto no setor público, que é o que estamos a falar, mas também para não fugir muito à sua questão daquilo que é a democratização dentro do setor privado, que também é um desafio muito grande e que temos que ter atenção. Há outro ponto muito interessante quando nós olhamos para a governança hoje em dia e para aquilo que são o desafio de aplicar as boas práticas, tem que ver, obviamente, com o reforço da perspectiva do aquilo que se chama o multi-stakeholderismo, não é? Ou seja, o conjunto de stakeholders das grandes empresas assumirem aqui uma vertente e uma pressão sobre a própria gestão que traz um desafio muito grande em que a própria gestão não lhe basta, enfim, dar lucro ao acionista, tem que dar lucro, mas tem que também obedecer a um conjunto de critérios, designadamente o ESG, que hoje falamos tanto, e porque são muito pressionados também por um ativismo acionista que tem efeitos positivos, mas que também traz desafios que podem até prejudicar o próprio desenvolvimento da gestão e a coerência da gestão, porque designadamente obriga, do ponto de vista do governance, a termos um cuidado maior naquilo que é a composição do Conselho de Administração, porque eu tenho mais interesses a que acudir, tenho que ter também pessoas no board com competências mais vastas para que possam também percepcionar todos esses interesses e os riscos e as oportunidades que existem em cada um deles, mas também daquilo que são os riscos até jurídicos. A independência dos administradores passa a ser ainda mais importante, que é preciso ter pessoas no board que compreendam esses temas, essa relação com os outros stakeholders e que não estejam apenas com uma visão muito dependente só de um acionista em particular, por exemplo. Exatamente. E a importância dos administradores não executivos independentes é um tema muito importante. É um tema, aliás, que os dados da monitorização da aplicação do Código de Governo das Sociedades nos mostram que há um caminho a fazer. Temos aí um desafio nacional desse caminho a percorrer, embora também e esse também é um ponto que eu normalmente aponto como desafio, que é a própria dimensão do mercado, não é? Nós sabemos que, por exemplo, em grandes mercados, agora aqui um mercado não das empresas, mas até o mercado dos administradores e dos administradores não executivos e dos administradores não independentes, em grandes economias, há verdadeiramente um mercado, ou seja, as pessoas, quando vão exercer funções em empresas, querem de facto prestar um bom serviço e querem destacar-se naquilo que são a aplicação das boas práticas de governance, porque eles próprios sabem que isso lhes vai aumentar o valor do mercado depois de uma colocação futura dentro do ambiente empresarial dessas economias. Claro que numa economia mais pequena, como a portuguesa, com mais reduzido, este desafio torna mais difícil saber quem é independente. É um problema de Portugal, noutras áreas, é difícil ter pessoas independentes em Portugal. É difícil, mas também às vezes é um bocadinho injusto
a avaliação que nós fazemos, e por isso estas matérias é muito difícil estabelecer uma matriz ou um padrão, porque a independência formal também não serve de nada. Às vezes há pessoas que são formalmente não podem ser qualificadas como independentes, mas que substancialmente, pelo seu feitio, pela sua dimensão ética e humana, elas são independentes, apesar de formalmente não o serem. E, portanto, são temas que são muito difíceis de criar uma matriz de decisão. Porque, repare, nós tivemos, só para concluir, também não quero monopolizar a conversa, mas nós tivemos empresas grandes em Portugal que caíram por problemas de governance e que, na altura, quando tinham avaliações de governance, tinham excelentes prestações ao nível daquilo que era a avaliação do governance. O que, aliás, até motivou uma reflexão grande naquilo que foi depois a estruturação do próprio Código de Governo das Sociedades que temos hoje em Portugal, que é o Código de Governo do Instituto. Exatamente. Não sei se vamos ter tempo para falar dele ou não, mas se tivéssemos, achava interessante explicitar aqui a sua própria estrutura. Mas, no fundo, tal como se diz que o cargo não faz a pessoa, também não é o título que faz o independente, no fundo. Exatamente. Bruno, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre estes temas, mas também gostava que nos falasse um pouco sobre o seu projeto Governance Advisors as a Service. Portanto, eu imagino que seja um projeto que visa também resolver ajudar as empresas a resolver alguns destes temas de que falamos. Muito boa tarde a todos. O nome, na altura, quando eu criei, portanto, acaba por ser uma empresa da qual eu tenho um tema de governance, sou CEO of myself, portanto, eu sou o único funcionário dessa empresa. Mas na sua criação já tinha aqui um tema relacionado com a nossa conversa, que era a necessidade de ter governança, nem que seja como serviço contratado, o as a service, muito a apontar para estes novos modelos digitais, em que eu não tenho que comprar, mas pelo menos tenho que ter alguém que me preste um apoio como serviço. E este tema, não só na dimensão profissional, eu tenho o privilégio de dar aulas em muitas universidades sobre este tema, e acho que o nome que foi escolhido para este programa acaba por sintetizar um dos principais desafios em Portugal, que é as organizações dizem eu sou pequeno demais para ter governança, ou isso no setor público não se aplica. Ora, a governança vem da teoria das organizações, portanto, por definição, qualquer organização tem governança. O que nos leva para uma segunda dimensão, que pode ter boa ou má governança, mas tem sempre governança. Portanto, a governança é a responsabilidade daquele que dirige, daquele que administra, daquele que é responsável pela criação de valor. Pegando nas palavras do Filipe, da questão do ser e do parecer, aquilo que acaba por acontecer muitas vezes é que também nem tudo que um administrador faz é administração. Portanto, nós sabemos que pela dimensão das organizações, muitas vezes a mesma pessoa acaba por desempenhar vários papéis. Mas isso não faz com que não tenha que existir uma maior maturidade, perceber que em determinados momentos eu estou a administrar, estou a governar, em determinados momentos eu estou a gerir e, na maior parte dos momentos, eu estou a fazer. Portanto, eu acho que há aqui, naturalmente, também subjacente uma necessidade de literacia que vai muito além da questão da governança e vai para os campos das organizações. Quando nós ouvimos comentários muito pequenos, não é? O governo gera as empresas públicas. A governança e a gestão são as tais duas camadas. Portanto, alguém que está na governação não gera. Okay? A menos que exista algum instrumento estatutário que assim o diga, e nesse caso é uma conformidade, não tem a ver com governança. Portanto, o que acabamos por ver é que, pela natureza, de facto, do nosso mercado, a dimensão das organizações, há uma sensação que esta governança é aquilo que funciona. E o que funciona, a maior parte das vezes, é aquilo que sempre funcionou. E em que não tem só a ver com a dimensão, tem a ver com a estabilidade das economias e com a previsibilidade das economias. Quando as economias são previsíveis, de alguma forma, há aqui uma estabilidade também das fórmulas ou das regras de como é que eu consigo criar valor. Portanto, há aqui um conforto de que se eu controlar mais ou menos um conjunto de variáveis, se funciona no passado, vai funcionar no presente e é muito provável que funcione no futuro. Portanto, o sentimento é que existe governança, não é preciso ir além disto. Como eu estou a controlar a maior parte das variáveis, a coisa está controlada. E acho que é aqui que talvez estejamos, e a bondade do momento tem a ver com isto, que é, nós não queremos, e eu também colaboro com o IPCG, não queremos fazer esta visão de que agora é quem tem que haver governança. Não, a reflexão é sempre da responsabilidade daquele que é o líder da organização. Portanto, é quase dar este conforto. Se o líder de uma organização continua a achar
que, perante o cenário, o contexto em que está, continua a ter a previsibilidade dos elementos políticos, económicos, sociais, ambientais, regulatórios. Portanto, se a coisa está controlada, então a governança, apesar de não identificarmos boas práticas, se calhar vai continuar a dar. O que nós estamos a ver não é agora que está a começar a governança. O alerta que fazemos às organizações públicas e privadas é que o nível de imprevisibilidade e de incerteza em que vivemos hoje e o nível de complexidade interno que as organizações passaram a ter é muito difícil, ou é cada vez mais difícil a um líder de uma organização conseguir garantir a tal previsibilidade e não se preocupem, eu já passei por isto e isto vai funcionar como eu sempre fiz. Portanto, há aqui este momento central que eu acho que é sempre bom destacarmos, que isto não é novo. O que passou a existir talvez seja, e acho que a palavra que eu utilizo a maior parte das vezes é esta: se a incerteza começou a aumentar, então eu tenho que ter uma consequência, que eu tenho que aumentar a governança. E se a complexidade da organização começou a aumentar, eu tenho que aumentar a gestão. Portanto, são relações, não é sermos fanáticos dos códigos e das boas práticas, é uma reflexão que nós lançamos às organizações, de fazerem esta sua avaliação. E há aqui também um aspecto que o Zé também mencionou, que é está ou não demonstrado que boa governance equivale à criação de valor. E no caso do setor público, não será bem a criação de valor, mas será mais a proteção do interesse público, no fundo. Que é uma forma, ou seja, e vamos mais uma vez bater na teoria das organizações e na teoria dos sistemas. Qual é o objetivo maior da governança? Garantir a criação de valor. E este garantir a criação de valor é a responsabilidade máxima de qualquer órgão de governança, independentemente depois do âmbito. Eu gostaria de destacar que aquilo que se está a discutir muitas vezes no PCG é a utilização da palavra governança no contexto corporativo. Isto quer dizer o quê? Ou seja, eu dou muitas vezes um exemplo nas aulas, mas pode ajudar aos nossos ouvintes, que é, se eu sou administrador do meu condomínio, eu estou no lugar da administração do meu condomínio. Portanto, o âmbito é o meu prédio, mas eu sou administrador de um condomínio. Eu tenho, inclusive, uma função, para aqueles mais das áreas tecnológicas, que é o administrador de base de dados. Porque ele, no âmbito da base de dados, tem a função de criar valor, que é aquele ativo, que é uma base de dados que cria valor. Aquilo que nós aqui estamos a desafiar é que existe um sentido corporativo em que há uma entidade que garante, de facto, esta maior criação de valor. Nós vamos ver e vamos vendo que há um certo desligar, e por isso é que a importância do termo sempre corporativo. Porque nós vamos ouvindo aparecerem temas, e vamos lá chegar, como a transformação digital. Aparece logo governança da transformação digital. Inteligência artificial, governança da inteligência artificial. Dados, governança dos dados. Sustentabilidade, governança da sustentabilidade. Portanto, tudo isto está correto. Mas isto é governança de um tema dentro da organização. O Conselho de Administração tem esta função maior de ser o maior órgão que tem esta necessidade, a tal visão mais holística, de que, no final, tudo isto só resulta, não é se todas estas pecinhas tiverem resultado, é se tudo isto somado for maior do que as partes. Portanto, e daí haver, de facto, aqui um elemento de complexidade interna que ajuda muitas vezes a entender. Por isso, mas sou eu e mais 3, como é que isso se aplica? Nós podemos ir buscar outro elemento mais teórico, mas eu acho que também pode ajudar os nossos ouvintes, que é a forma de nós entendemos a diferença destas 3 dimensões. O Peter Drucker dizia uma coisa muito gira, que era a liderança é fazer as coisas certas, não é? A gestão é fazer as coisas bem. A operação é fazer, ok? E ainda que nós passemos a maior parte do tempo a fazer, nós só conseguimos criar valor se alguém começou por pensar o que é que serão as coisas certas. E depois alguém definiu que arquitetura, que objetivos, como é que nós vamos estruturar, como um arquiteto constrói uma casa. E só se isto acontecer a montante é que nós depois podemos ter os pedreiros, os eletricistas, os canalizadores a fazer. Okay? Portanto, nós acabamos sempre a fazer. Portanto, temos a criação de valor é juntar estes 3 elementos, fazer com que eles se articulem minimamente para que aquele que diz a direção é aquela, que é quem começa de alguma forma por dirigir, por governar, no final aquilo vai para a gestão, vai para a operação, volta à gestão e no final o rumo é aquele que alguém decidiu. Portanto, estamos num patamar de rumo, de garantir rumo. Daí, como o José falava, aquela quase deformação profissional, de quando nós ouvimos aqueles que têm a responsabilidade de dar rumo, enviar um SMS a dizer marca, faz, não é? Ou seja,
nem tudo o que um administrador ou um governante faz é administração ou governança, ok? Portanto, Exato. é natural que eles também possam dar ordens, isso não está em causa. Agora, não é ungido, não é porque o administrador diz, então aqui não há direção. Portanto, a crítica aqui muitas vezes é, será que as organizações têm um rumo, não é? Ou seja, será que estão naquele dia-a-dia da operação, que vão no imediatismo, no curto prazo, de alguma forma apagando os fogos, não é? Ou seja, nós somos fantásticos Navegar à a vista. navegar à vista, e é isso, ou seja, e por isso volta atrás também para não dar este sentido demasiado teórico à coisa. Se a navegação à vista está a resultar e se os líderes acreditam que vai dar, tudo bem. O que nós acreditamos é que provavelmente a incerteza e a complexidade do mundo em que vivemos vai cada vez mais ser desafiante conseguir navegar à vista. E isso está estudado, não é? Isso. Claro. Há um tema que tem a ver com isto que estava a dizer, da complexidade, que é o tema da inteligência artificial. Aliás, eu e o Zé estivemos ainda recentemente numa conferência, aliás, em que o João Campo foi parceiro, e em que foi apresentado um estudo que a KPMG fez sobre, no fundo foi um survey sobre a forma como os gestores das empresas em Portugal e em outros países lidam com estes temas da IA e o impacto que isto tem na governance. E uma das conclusões, que não estou em erro, era que em Portugal o tema está muito concentrado na mão dos técnicos, ou seja, vai para o CTO e não há ali uma compreensão por parte do Conselho de Administração, na maior parte dos casos, em relação ao que está realmente em causa. E a minha questão é, não acho que isto pode levar, por exemplo, a uma dependência muito excessiva da parte do Conselho, da parte dos membros do board, em relação às pessoas que estão na parte tecnológica? Isso até não pode haver aqui questões de conflito de interesse. Como é que acha que as empresas devem posicionar? Também gostava em relação a esta questão, ouvir o Zé também. Eu posso tentar dizer isto muito rapidamente, que é, eu acho que os conselhos passaram a sentir aqui um desafio que é tudo o que acontece no tal nível mais operacional, nas tecnologias, no IA, são coisas que estão alguns a suportar um negócio, no passado ficavam diluídos no negócio. Hoje, as consequências de algo correr bem ou mal acabam por ir diretamente a impactar a tal criação de valor que o Filipe estava a dizer. Portanto, há uma primeira sensação, e aqui podemos ir a coisas muito práticas, que é quando de fora da organização, ou seja, quem está em contato com a organização exterior é o Conselho de Administração, é aquele que avalia e que dirige a partir do exterior. Portanto, quando passa a haver uma coisa simples, uma lei, que não é uma lei do negócio que indiretamente tem a ver com as tecnologias ou com os dados, é quando passam a haver leis objetivamente sobre proteção de dados pessoais, leis objetivamente sobre inteligência artificial, eu já não consigo no Conselho de Administração receber uma lei, que é uma responsabilidade maior da organização, do tal todo, e dizer, isto é do informático. Ok? Isto até pode ir para lá. Mas quando vai para lá, vai porque eu dou uma direção e dou um sentido de que isto é uma responsabilidade do todo, que tu vais pô-la em prática, mas no final é a organização que está subjacente. Portanto, com a inteligência artificial, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade extraordinária. Há mais de 20 anos que eu chatei conselhos de administração a dizer, tenham atenção aos riscos e às oportunidades das tecnologias. Mas realmente isto era muito indireto, não é? Não é que não achassem que eu tivesse razão, mas havia outros temas prioritários. A inteligência artificial traz aqui um sentimento de contacto e as pessoas tocam nisto, percebem que isto está a acontecer. E é uma oportunidade fantástica, que causa uma enorme ansiedade, de facto, aos tais elementos que poderiam estar a liderar a organização e que estavam a sentir a tal previsibilidade. Que é quando aparece um elemento que não existia no passado, não é? Então aquele que é pago porque é o que tem todas as respostas, passa a estar num lugar, está em xeque. Então, mas eu estava aqui porque eu era o maior da minha aldeia, não é? Ou seja, eu sabia todas as respostas. E agora aparece aqui um tema novo. E é aqui que tentamos, com estas boas práticas, desbloquear este sentimento. Porque este sentimento não passa por formar um conselho de administração em data science ou em inteligência artificial generativa e modelos algorítmicos, isto e aquilo. Tem um resumo muito simples, que é a única coisa que as boas práticas de governança ou de boa governança de IA têm para o conselho de administração é uma coisa tão simples quanto façam as perguntas certas à organização. Porque a responsabilidade da governança é saber porquê a inteligência artificial. Não lhe cabe a ele a missão de saber, mas como é que funciona?
Portanto, se a governança dizer porque é que isto é importante para nós vamos ter a gestão na segunda linha a dizer implicações, ou seja, tem que compreender isto onde é que pode levar a organização, não é? Só, não é? Portanto, não tem que haver uma ansiedade de vamos como é que isto funciona. Não, se a tal estrutura estiver montada, eu pergunto porquê, e depois podemos falar algumas perguntas que nós acabamos por recomendar, o porquê estimula a organização, a gestão vai ter que organizar e fazer o que é isto, e o que é isto é como um arquiteto. O arquiteto também não sabe de eletricidade nem de canalização, mas sabe juntar as peças. E há de haver alguém na operação que sabe como implementar a inteligência artificial. Portanto, mas não há um risco de, por exemplo, não há um risco de. Agora estou a fazer de advogado do diabo. Não há aqui o risco de haver até uma espécie de conflito de interesses, porque aquela pessoa, por exemplo, na área tecnológica, será naturalmente o grande evangelista da utilização da IA na organização. Não há aqui o risco de colocar. Mas é esse o tema. Filipe, é Posso? exatamente isso. É que se não vier, já passo a palavra, José, é que se não vier Obrigado. a pergunta de cima, a organização funciona bottom-up. Que é o curioso na operação, vai ao Conselho de Administração e dizer, Sr. Administrador, veja o que é que eu tenho aqui. E nunca houve uma pergunta. Portanto, eu vou levar uma solução para uma direção que não chegou, ok? Portanto, e é isso só. Ou seja, se existir a direção, alguém irá apresentar soluções e irá voltar ao Conselho de Administração a dizer, olha, para aquela direção que nos deu, estas são as soluções. Portanto, é um antecipar a intervenção do Conselho de Administração. Muito bem, é a mesma questão. Se faz favor, não, para também dar aqui esta nota, porque eu estive com o Filipe, aliás, e ainda ontem apresentámos aos nossos associados também com a KPMG os dados do estudo, e portanto eu também ontem tive a oportunidade de os rever, e de facto é muito interessante alguns aspectos do estudo que mais do que serem surpreendentes, nos mostram o caminho que temos que fazer. Com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, exatamente. Comparações fantásticas, é muito interessante. Exatamente, mas por exemplo, nós percebemos que a percepção das organizações neste momento, estamos a falar de um estudo que teve respostas de cerca de 1000 pessoas, ou seja, de 1000 pessoas ao nível da administração, ou administradores, ou pessoas que se elevam nas instituições, e estamos a falar de uma percepção, por exemplo, que a inteligência artificial tem muito mais, é muito mais um tema de aumento de eficiência do que transformação dos negócios e dos produtos. E por isso depois, da minha perspectiva, justifica porque é que depois, quando olhamos para a perspectiva do governance, vemos que há uma delegação excessiva ainda nos CTOs e nas pessoas da área técnica, porque ainda não está a ser percepcionado como um tema de governance. E na minha perspectiva, é absolutamente um tema óbvio de governance, porque é um tema que, em primeiro lugar, para além de ser muito acima e muito antes de ser um tema de utilização de ferramentas técnicas, é um tema de reputação e ética das instituições, é um tema também, obviamente, de negócio e de operação, porque tem impacto no negócio e na operação, e agora, designadamente na Europa, porque temos uma nova regulamentação da inteligência artificial, é um tema de compliance também das empresas. E, portanto, nós juntamos aqui um triângulo muito interessante. É um tema de reputação e ética, é um tema de negócio e operação, é um tema de compliance, é um tema de regulamentação. Só uma nota, eu reparei uma coisa no estudo, é que os gestores portugueses aparentemente estão muito menos preocupados do que os americanos em relação à fiabilidade dos dados que são obtidos pelas ferramentas de IA. Mas estão muito mais preocupados onde é que os dados estão. Não sabem onde os dados estão. Não, é verdade. Eles estão mais preocupados. Eles estão quase tão preocupados com a reputação como com a fiabilidade dos dados, não é? É engraçado ver a diferença para os Estados Unidos nesse aspecto, como o Filipe nota bem. Mas também porque, se calhar, nos Estados Unidos eles já tiveram várias experiências práticas destes temas, não é? Nós tivemos a Google a retirar uma ferramenta de criação de imagens porque, de repente, os utilizadores estavam a usar essa ferramenta para criar imagens falsas e até houve um caso de deslocação histórica de personagens que, obviamente, uma empresa como a Google, num contexto cultural e de cidadania como os Estados Unidos, que tem muita preocupação com o tema das fake news e dos deepfake e tudo mais, a Google efetivamente retirou a ferramenta do mercado para que as pessoas não pudessem, com a chancela da Google, criar imagens que pudessem induzir em erro e criar fake news.
E, portanto, a verdade é que os gestores nos Estados Unidos têm uma visibilidade e uma Acha que isso visibilidade também sobre esses tem a ver sistemas já muito com o grande. facto que o mercado de capitais lá é muito mais dinâmico e há muito mais É tudo mais dinâmico. É tudo accountability mais dos dinâmico. grandes públicos. Reparem, e só, por exemplo, este passo que a União Europeia deu de regular a IA. Claro, enfim, sou jurista, eu acho bem, eu acho que de facto esse é o papel do direito, é regular a evolução da sociedade e é regular as novas realidades que vão surgindo. Aliás, o filósofo grego tinha uma expressão muito engraçada que é: não há sociedade sem direito, nem direito sem sociedade. E, portanto, como a sociedade é evolutiva, o direito também tem que ir atrás para regular. Mas, obviamente, que depois, em termos de uma perspectiva não jurídica, mas uma perspectiva económica e de uma perspectiva de desenvolvimento económico, eu percebo que quem está no mercado não regulado, que não tem matizes regulatórias para desenvolver os seus produtos, há uma evolução maior. As coisas avançarão naturalmente mais rápido. E esse é um desafio da regulação. É um dos vários. Ele tem vários desafios. Tem o desafio. E acha que a autorregulação pode, de certa forma, permitir que no fundo, a regulação não ande sempre atrás do prejuízo? Eu acho que, acima de tudo, eu sou um defensor da iniciativa privada e sou um defensor da autorregulação e deste modelo que nós temos, aliás, em Portugal com o código do Instituto Português de Corporate Governance, que, para quem nos está a ouvir, é de facto uma instituição privada, é uma associação de empresas e de pessoas singulares e pessoas coletivas, e que fez um código e que se comprometeu perante... Exatamente, este código é 2018 e que se comprometeu designadamente perante a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a fazer uma monitorização anual que mostra à sociedade e mostra ao mercado como é que as boas práticas estão a ser aplicadas em Portugal. Ou seja, este compromisso da sociedade privada em matéria de governance é um compromisso que eu louvo e que eu acho que é muito importante. Aliás, essa é uma das coisas que mais nos entusiasma no Instituto, é darmos o nosso tempo para esta um aspecto relacionado com este tema desse código de boas práticas e, como mencionou, é um compromisso por parte do IPCG em relação à CMVM, ou seja, ao Supervisor do Mercado. Acha que o facto de o nosso mercado de capitais ainda ser muito incipiente, aliás, nós temos uma dependência crónica da banca por parte das empresas, o próprio modelo está construído dessa forma, há incentivos para isso quase, para que as empresas dependam mais do setor bancário do que necessariamente do mercado, mas o facto do mercado não ter ainda o peso que devia ter dificulta também que estes temas da governance sejam levados mais a sério por muitas empresas. Há pouco falávamos do tema da dimensão do mercado para falar do tema da independência dos administradores e da composição dos conselhos de administração, mas naturalmente que se eu tenho um mercado mais pequeno, tenho um menor âmbito de aplicação daquilo que é as recomendações do governance. Agora, esse é um esforço que também nós, como sociedade, temos que fazer, que é um dos desafios que há pouco apontei da democratização do governance. Eu não sei se é pelo jargão inglês, mas eu às vezes explico a pessoas que o Bruno há pouco comentou que era o CEO e o chairman da própria empresa, mas às vezes temos 2 ou 3 sócios que são também gerentes. Há um conceito de governance muito básico, que é, olha, façam ato, reúnam, tenham uma periodicidade de reuniões e façam atas dessas reuniões. E uma empresa que cumpre estas regras de governance tão básicas, tem mais probabilidade de ser bem sucedida e até de atingir uma dimensão, que depois chega aos temas da agência, que há pouco falávamos, e portanto, é essencial que a boa governança, porque senão nós vamos ficar sempre acantonados nas grandes empresas e nas listadas, exemplo, ainda que esse universo esteja a aumentar. Sim. Nós na Europa, mas em Portugal, os temas do ESG, por exemplo, estão a ser muito estimulados pela banca, porque os bancos agora vão passar a examinar basicamente se as empresas, ou já estão a fazer isso, se as empresas cumprem os critérios da ESG e isso depois tem impacto no financiamento das empresas. Tendo em conta que o G de ESG é o da governance, acha que também por aí, e já que há falta de um mercado de capitais mais dinâmico, mas pelo menos através do setor bancário, será possível dar mais impulso a estes temas e fazer com que muitas PMEs, por exemplo, empresas com 2 ou 3 sócios, possam levar estes temas mais a sério? Ou seja, os bancos eu acho que, Filipe, eu mais do que achar, é até a minha experiência prática como advogado, efetivamente, e isso é empírico, está estudado,
empresas com melhor governance, quando vão à banca, têm melhores avaliações e, portanto, têm uma melhor capacidade de financiamento. E isso, obviamente, independentemente da dimensão, os bancos, as entidades financiadoras, os financiadores são stakeholders importantíssimos das empresas que querem crescer. E isso mais do que me parecer que é uma coisa de futuro, é uma coisa já com muitos anos. Ou seja, as pessoas percebem essa importância, porque designadamente o stakeholder financiador olha para isso. Os bancos e agora portanto, também sim, sem dúvida nenhuma. Mas também vimos muitos casos, ainda há bocado falou, aliás, um dos casos que mencionou há pouco, da empresa que aparecia em todos os relatórios de boa governance, era o Banco Espírito Santo e que arrebentou, como sabemos, não é? E, portanto, mas não acha que o setor financeiro hoje em dia não está mais consciente, primeiro ter mais pressão por parte dos supervisores para estar mais ativo nesta área do ESG? Isso no futuro não vai ser ainda mais relevante? Não vai haver um papel que a banca pode e deve desempenhar também para incentivar estes temas? Ou ainda há muito por fazer? Eu acho que ele já está bastante no terreno. Aliás, um dos grandes motores do corporate governance são os escândalos e as crises. Vimos isso, quem estuda esses temas, vemos na década de 90, a década de 2000, e obviamente nós tivemos agora aqui a crise financeira de 2008, 2010, e não só nacional, mas europeia, e que houve um conjunto de regulamentação financeira que obriga os bancos a serem ainda mais exigentes, designadamente na concessão de créditos e na determinação das entidades que vão apoiar com os seus capitais. E isso é uma injeção direta, diria, no governance das instituições que ainda não são as grandes, mas que estão a caminho de ser grandes. Aliás, nós há uns meses, ou talvez até já há um ano, fizemos um evento muito interessante no IPCG, em que convidámos duas entidades que tiveram recentes IPOs em Portugal e que lhes perguntámos, no fundo, quando vocês estiveram a fazer a vossa ronda com os investidores antes do IPO, qual era o papel que a governance tinha naquilo que eram as vossas entrevistas nas vossas visitas aos vossos possíveis investidores no IPO. E foi muito interessante perceber como, de facto, esses stakeholders, não é, os futuros acionistas de uma empresa que quer ser candidata a um IPO, têm estes temas como absolutamente cruciais. Ninguém investe numa empresa que queira, obviamente, crescer para uma determinada dimensão, sem perceber exatamente o seu governance, perceber exatamente as suas estruturas de administração e de fiscalização e como é que as boas práticas como é que as práticas boas práticas de governo estão a ser lá aplicadas. Isto não é um caminho novo. Isto é um caminho que existe e que as empresas e os administradores têm que estar cientes que quem quer crescer tem que ter boa governance, não só porque ela é uma causa interna, tem uma finalidade interna, mas também tem uma finalidade externa naquilo que são o relacionamento com os seus stakeholders, sejam financiadores, sejam acionistas. Um dos temas do nosso tecido empresarial por um lado, é reduzir a dimensão de muitas empresas, ou seja, há uma necessidade ainda muito grande de consolidar, e depois o facto de muitas são empresas familiares. Nas empresas familiares temos temas como, por exemplo, o papel que os membros da família podem desempenhar na empresa. A esse nível ainda há muito que fazer, mesmo em empresas com grande dimensão em Portugal, média dimensão, por assim dizer. Bruno, já agora. Não sei. Vou lá aqui ao José, porque também é importante, e estas sessões vão ajudar certamente a entender que nem todas as boas práticas querem transformar as organizações em Wall Street e modelos capitalistas. Ou seja, o próprio Instituto tem ações dirigidas e tem documentação dirigida para empresas familiares. Portanto, quando nós falamos em governança, há governança de empresas familiares, que têm determinadas boas práticas, há a governança privada e há a governança pública. Portanto, setor público. O do setor público. Estamos agora a trabalhar, exatamente. E está a demonstrar, ou seja, não há a governance, ou seja, há a governance como conceito, ou seja, esta responsabilidade de criação de valor, mas dando este sinal, ou seja, uma empresa familiar é uma empresa familiar e tem que ter práticas de boa governança. Modelos, consoante o caso e consoante o tipo de intensidade. Ou seja, há um código como é que o IPCG lhe chama? É mesmo um código? Ou é só um... Fizemos umas recomendações, creio que já há 10 anos, para empresas familiares também, não te quero tirar a palavra, mas só dizer, porque aí o governance, há um chavão que eu acho que é bom aqui trazer, é mais um chavão em inglês, peço desculpa, mas que é o one size does not fit all. Ou seja, quando nós falamos em boas práticas,
E é por isso que é bom, é saudável, quando que as boas práticas tenham uma natureza recomendatória, não é? E aqueles que são juristas percebem a diferença entre uma norma recomendatória e uma norma que é impositiva, que é imposta por lei. O campo do corporate governance foi sempre um campo muito recomendatório, não é? Porque, por isso também, quando eu faço a monitorização do código, eu não vou ver quem cumpriu ou quem incumpriu. Não é a única resposta, não é eu cumpri ou incumpri. Eu posso dizer, eu não segui essa boa prática e explicar porquê. Olha, porque na minha organização, considerando a minha estrutura acionista, ou porque é familiar, ou porque são 3 acionistas de referência e poucos minoritários, ou o que seja, nesta minha organização, seguir essa regra poderia ter um mau resultado. E como, de facto, o one size does not fit all, e não há uma bíblia que diga que se eu organizar a empresa de uma determinada forma vou ter sucesso, isso não existe, obviamente que as boas práticas têm que ter essa aplicação caso a caso. E no tema das empresas familiares, e só para tocar nesse ponto importante, que eu acho que é uma reflexão e é um tema super interessante até para trazer aqui, tem temas de... E há vários tópicos que são muito diferentes das outras, designadamente temas de sucessão, temas de participação de famílias, dos familiares dentro da estrutura de administração ou dentro das estruturas diretivas da operação, ou até como na mera operação, como empregados ou como colaboradores das empresas. E a verdade é que as empresas familiares têm esses desafios de sucessão, têm esses desafios de separar aquilo que são os conselhos de família daquilo que são os conselhos de administração das empresas, e é um tema muito interessante, e que estas boas práticas que aqui estão no Código de Governo das Sociedades podem não se aplicar às empresas familiares, precisamente pelas suas diferenças em termos de estrutura de capital. Nas empresas públicas também há coisas também é diferente, sim. E é por isso, aliás, que nós e PCG vamos dar a conhecer muito brevemente um conjunto de recomendações para o setor público que vão além daquilo que estão as recomendações do Código do Governo das Sociedades. Deixa-me só dar um alerta muito rápido, que é esta sensação que às vezes também acaba por acontecer de nós já vimos isto dos regulamentos, etc. Pegando aquilo que o Filipe disse há pouco, que é, então, mas no ano passado também não houve tanto regulamento e depois as empresas acabaram por não conseguir. Há objetivamente uma mudança de paradigma no contexto regulatório. Eu sou auditor de profissão, portanto, há 20 anos eu passei por todo o movimento do Sarbanes-Oxley. E esse movimento foi um movimento muito de choque, não é? E que acabou por levar a um entendimento regulatório muito prescritivo. O que criou aqui a cultura, que também se acabava, utilizando aqui também o jargão técnico, o compliance for compliance, que era, seguia-se uma checklistzinha, sabia-se o que era para fazer, picava-se aquilo tudo e estava tudo orientado. Mas havia administradores que entravam mudos e saíam calados, segundo... Desde que picassem o que alguém exigia, tudo bem. Portanto, e esse sentido de haver um excessivo prescrição do como é que deve ser, etc., não é isso que está a acontecer hoje em dia. Okay? E este é mais um alerta para as organizações, que o nível de sofisticação de tudo o que é regulamentação nestas áreas, em particular tecnológicas, está muito além do então, mas qual é o checklist, o que é que eu tenho que fazer para me despachar. E dando exemplos muito concretos. Quando sai há uns anos o RGPD, que houve toda uma comoção social, vamos fazer, e as multas, etc., havia um momento em que havia ali um bocadinho um ir contra a parede, que é, mas o que é que nós temos mesmo que fazer? E a lei não dizia propriamente o que é que se tinha que fazer. E inclusive na parte da segurança tinha lá um artigo muito engraçado que dizia, por exemplo, segurança dos dados. E segurança dos dados. Agora é que eles nos vão dizer o que é que temos que fazer da segurança dos dados. E o que aparecia lá é, o que tu tens que fazer é aquilo que estiver adequado ao risco dos teus dados. Que é chatíssimo. Então, mas agora qual é o risco dos meus dados? O que é esse estimular que está a elevar a fasquia, que é uma organização que no passado... Mas é uma responsabilização, não é de vejam lá, tu agora tens que entender primeiro os teus riscos e, consequentemente, definir os controles. Ora, só para fazer a ponte para a lei que sai no dia 12 deste mês, o EU AI Act, não é? A lógica é a mesma, ou seja, já se está a começar a legislação europeia para a inteligência artificial,
O tema é a inteligência artificial, mas o que está em causa são os riscos relacionados com a utilização da inteligência artificial. Portanto, não é a lei depois, e certamente existirão outras que vão ao encontro do próprio desenvolvimento e coisas mais técnicas, mas aquela é uma framework que não está a prescrever, mas está a balizar. E quando se está a balizar, vamos mais uma vez voltar ao início da conversa, que não se está a mandar fazer. Está-se a exigir que a organização tenha níveis de gestão mínimos para conseguirem ser arquitetos, não é? São os parâmetros entre os quais se deve operar. E isso traz uma enorme responsabilidade à gestão, porque fazer, o que é? Paguem alguém para fazer, despacha, não quer ter certeza. Que é um bocadinho essa lógica, os bancos agora, o que é que eles querem? E eles o que querem é, diga-me o teu risco. E eu disse, mas o risco, onde é que ele está? Não existe. Portanto, não existe e tem que ser, de facto, estas boas práticas, e este chamar as pessoas para olharem para as boas práticas do IPCG, muitas vezes é isto, são boas práticas que não há. O que os outros já estão a fazer é aquilo também que todas as organizações, às vezes com pequenos modelos de gestão de risco, pequenas análises de tendências, pequenas perguntas sobre a inteligência artificial que podem ser feitas para antecipar. Para terminar, eu creio que só que o José quer dizer alguma coisa. Eu queria só dizer uma coisa, porque isto liga só aqui para também falar do Código de Governo das Sociedades do IPCG, dizer que quando ele foi preparado nos anos 2010, 15, 16, depois tivemos o Código em 2018, efetivamente a estrutura do Código, que veio substituir um que existia já desde 1999 e que tinha vindo a ser desenvolvido pela CMVM, nós abandonámos a estrutura de checklist, de tick the box, e o código que apresentamos hoje ao mercado é um código que estruturalmente assenta em princípios e em recomendações, ou seja, eu estabeleço o princípio, olha, este é o caminho, se for por este caminho, é um caminho que se recomenda, e depois, no concreto, quais são as medidas que em concreto podem ser tomadas para estar dentro desse princípio. Fazer o ticket, cumprimos isto. Exatamente. Mas porquê? Porque é preciso estimular os acionistas e os stakeholders e os board members a perceber que este é um caminho de ponderação, é um caminho de criação, de discussão e de reflexão, muito mais do que como é que eu vou agora aqui dizer aos outros que façam um conjunto de coisas. Exatamente. E, aliás, por exemplo, no setor da banca, para fechar mesmo, Filipe, que eu sei que o nosso tempo está a chegar ao fim, no setor da banca e no setor financeiro, há, por exemplo, hoje muitas regras que incidem diretamente sobre as próprias estruturas de administração e de fiscalização. Ou seja, enquanto que o Código das Sociedades Comerciais abre um número de administradores àquilo que são as opções dos próprios acionistas, depois, obviamente, as boas práticas dizem, mas olha, é bom que haja mais administradores não executivos do que executivos. Isto é uma boa prática. Mas a lei não diz isso. A lei diz que eu posso ter o número de administradores que estiver fixado nos estatutos. Mas, por exemplo, para os setores específicos de treinamento financeiro, eu já tenho muitas normas que não são recomendatórias e que são impositivas relativamente à minha estrutura do board. Aquilo que eu, num artigo, acho que escrevi há 3 ou 4 anos no Jornal Económico, chamei de govliance, que é quando a governance choca com a compliance, não é? E depois tornamos aqui uma terceira realidade, que já não é governance, já não é compliance, mas é o govliance. Podíamos voltar um dia. Obrigado. Nós vamos ter este programa mensalmente, portanto, no início de agosto teremos o próximo programa, antes das férias. Agradeço ao IPCG esta parceria, ao Zé, ao João Moreira Rato também, por esta oportunidade. Agradeço ao Bruno por ter participado. Espero contar consigo novamente em mais programas de boa governança e outros. E despeço-me também de todos os nossos telespectadores com um até breve. Muito obrigado. Muito obrigado e até breve.